Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar sobre o Brasil indo até a OMC para questionar o tarifaço do Laranjão Aloprado, vou falar do Netanyahu, vou falar do Marcos Duval, tem mais gente de tornozeleira. Prefeitura de São Paulo cancelando feira de livros, mas não vai conseguir. E censura. Censura, censura, censura. Ditadura, que uns dizem que tem aí, mas não é do lado dessa galera que acha que tem, não. Vamos lá. Na OMC, Brasil dirá que tarifaço é sério risco ao comércio internacional. Matéria da CNN, da Gabriela Prado. O Itamaraty pretende argumentar na OMC que o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil representa sério risco à arquitetura internacional de comércio, além de descumprir obrigações dos Estados Unidos com os acordos da entidade e carecer de fundamento técnico. Para a diplomacia brasileira, um possível recurso ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC permitiria registrar perante a comunidade internacional o compromisso do Brasil com o sistema multilateral de comércio. O Itamaraty avalia que as tarifas de Trump violam obrigações dos Estados Unidos com acordos firmados com a OMC, extrapolam o campo comercial, usam argumentos comerciais inverídicos, representam risco econômico e desestabilizam negociações multilaterais. Porque o Trump falou um monte de mentira para justificar esse tarifaço dele, né? Que a balança tá desregulada, tá mesmo, pra gente. Tem muito mais grana entrando lá do que entrando aqui. Então talvez a gente devesse ter sobretaxado, né? Muito bem. As informações constam de nota técnica produzida pelo Ministério das Relações Exteriores e obtida pela CNN, que analisa um possível contencioso no organismo. O Brasil aponta que as medidas de Trump configuram violações a obrigações centrais do Acordo Geral de Sobretarifas e Comércio, o GATT, e que comprometem a previsibilidade e a estabilidade dos fluxos globais de comércio. O documento técnico diz que a carta enviada pelo presidente estadunidense em 9 de julho, com o anúncio do tarifaço, extrapola o campo comercial, extrapola mesmo, ao mencionar uma suposta perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Na análise da diplomacia brasileira, mesmo os argumentos comerciais são insustentáveis, já que os Estados Unidos são superavitários com o Brasil, como eu acabei de dizer, né? O Itamaraty aponta ainda que as medidas são discriminatórias e desprovidas de fundamento técnico ou respaldo em procedimentos regulares da defesa comercial. O Itamaraty também sustenta que com o tarifaço a Casa Branca descumpre obrigações com o organismo internacional. A matéria completa está aqui na descrição do vídeo, tá? Ah, vamos falar de Marcos Duval? O espertão foi viajar com o negócio diplomático, passaporte diplomático, que o outro tinha sido pego pela PF, chegou, voltou pro Brasil hoje e ganhou uma tornozeleira. Moraes manda Marcos Duval usar tornozeleira eletrônica, matéria do César Feitosa da Folha. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foi recebido pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília nesta segunda-feira e vai ter que usar tornozeleira eletrônica por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF. Já vão montar um time daqui a pouco, né? Já tem tanta gente de tornozeleira. O parlamentar viajou aos Estados Unidos contrariando uma decisão expedida pelo ministro. Moraes havia determinado a apreensão do passaporte de Marcos Duval, mas o senador viajou com um documento diplomático que continuava com ele, como eu já tinha dito aqui semana passada. Ele escondeu isso aí e foi viajar com o diplomático. Então, assim, não é ditadura. Você tem que obedecer o que a justiça manda, filho. Se você não obedece, você vai responder por isso. Ele vai responder com a tornozeleira e mais coisas, tá? O ministro ordenou ainda o recolhimento domiciliar de Marcos Duval no período noturno, das 19 às 6 da manhã e nos fins de semana. A única exceção é quando houver sessão no Senado que ultrapasse o horário limite, porque ele ainda é um senador. Parabéns para quem votou para esse sujeito, tá bom? Moraes reforçou ainda a proibição de uso de redes sociais e o cancelamento do passaporte diplomático. Puta que enfim, né, querido? A ordem de Moraes aplica também o bloqueio do salário do senador, além de seus bens, contas bancárias, chaves Pix e cartões de crédito. Toda a verba de gabinete de Duval vai ficar congelada, segundo a decisão do ministro. Na decisão que ordenou o uso da tornozeleira eletrônica, Moraes afirmou que a conduta do senador demonstra uma absoluta afronta à determinação do Poder Judiciário e que o parlamentar burlou as medidas cautelares impostas. Moraes diz que o bloqueio do salário e da verba de gabinete é adequado diante da possibilidade de utilização de recursos para a prática das condutas delitivas apuradas. Aspas.
Verifica-se neste momento a absoluta impertinência das alegações anteriores de Marcos Ribeiro Duval no sentido de sua suposta hipossuficiência, com gravação de vídeo de geladeira vazia, considerando a viagem realizada em descumprimento das medidas cautelares impostas, realizada com sua família para Orlando, nos Estados Unidos, por mais de 10 dias. Tá bom? Se ferrou. É isso. Você faz, você recebe, né? Ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, falou hoje. E ele condenou o conluio contra a soberania brasileira e diz que amantes da intervenção não terão êxito. Um dia depois das manifestações que a gente viu ontem. Ao contrário do que muita gente tá falando que flopou, pra mim não flopou. Não foi igual, já foi um ano atrás, que tinha, sei lá, centenas de milhares de pessoas. A conta diz que na Paulista tinha, no pico, 37 mil pessoas. Muito mais do que teve na última, que era em torno de 5 mil com o Bolsonaro. Essa não tinha o Bolsonaro, tinha muito mais gente. Talvez seja aquela última melhor antes da morte? Pode ser. O mais interessante é, Tarcísio não foi, Zema não foi, Ratinho não foi, ninguém foi. Foi o Nicolas, Michele, tava lá, fizeram chamada de vídeo com o Bolsonaro, e aí já tem gente discutindo se isso aí ele não tá quebrando a ordem judicial do Alexandre, pode estar forçando a mão para ser preso, porque ele sabe que ele vai ser preso, ele tem total certeza disso. Então se ele faz isso, ele ainda coloca o Alexandre de Moraes como um ditador, que é um absurdo, uma besteira dessa. E aí a gente tem que ver os aloprados na rua, que se dizem patriotas, enrolados na bandeira dos Estados Unidos e agradecendo por um outro país ferrar o nosso. Então assim, essa galera toda devia juntar os panos de bunda e ir para os Estados Unidos. Mas não pode, porque lá eles não aceitam imigrantes, não é mesmo? Vocês não podem, vocês têm que ficar aqui. Vocês podiam ir. Vão embora, vão. Que aí, quem sabe a hora que você chegar lá, o cara já cata você e taca vocês na prisão lá. Que é o que eles estão fazendo com os imigrantes lá. Né? Nós vamos ver o que o ministro das Relações Exteriores, o Mauro, falou hoje. Ele afirmou que saudosistas declarados do arbítrio, em uma referência ao golpe militar de 64, e amantes confessos da intervenção estrangeira não terão êxito em sua tentativa de subverter a ordem democrática e constitucional. O chanceler brasileiro deu as declarações a uma plateia de diplomatas que comemoravam o aniversário de 80 anos do Instituto Rio Branco. Só para dar crédito à matéria do Kevin Lima, do G1, tá? Sem mencionar diretamente as sanções aplicadas pelo Laranjão Aloprado, ele defendeu ser preciso firmeza e inteligência na defesa dos interesses brasileiros. Segundo ele, em um ultrajante conluio, brasileiros e forças estrangeiras têm se mobilizado para orquestrar ataques à democracia brasileira. Aspas para o ministro. Tenho enorme orgulho e sentido de responsabilidade na atual tarefa de liderar o Itamaraty na defesa da soberania brasileira de ataques orquestrados por brasileiros em conluio com forças estrangeiras. Nesse ultrajante conluio, que tem como alvo a nossa democracia, os fatos e a realidade não importam para os que se erigem em veículo antipatriótico de intervenções estrangeiras, declarou ele. Perdão. Mais uma vez, sem mencionar o Bolsonaro e os aliados, Mauro Vieira saiu em defesa do Poder Judiciário. O chanceler declarou que as instituições brasileiras derrotaram uma tentativa de golpe militar. A Constituição cidadã não está e nunca estará em qualquer mesa de negociação. Nossa soberania não é moeda de troca diante de exigências inaceitáveis. Ele afirmou que é papel do Itamaraty defender a Carta e a nossa ordem institucional, a Carta Magna, ok? A nossa Constituição Federal. Ele disse ainda que o Brasil precisa de uma diplomacia serena, firme e desassombrada para navegar a desordem. Para ele, a atuação diplomática do país tem respaldo de um povo que repele visões mesquinhas e apequenadoras do seu país. Aliás, saiu uma pesquisa, né? 61% dos entrevistados não votam de jeito nenhum em alguém que diga que vá dar anistia para todo mundo, principalmente para o Bolsonaro. Deve ser por isso
que o Tarcísio inventou um procedimento médico para não ir ontem. Que o Zema não foi, o Ratinho não foi. O Malafaia tava lá. Aquela voz esganiçada dele para defender o Bolsonaro. Por que ele não se candidata ao Malafaia? Por que será? Vocês já se perguntaram? Uma boa pergunta, né? Para alguém aí fazer uma matéria. Por que o Malafaia não se candidata a nada? Estranho, não é? Muito bem. Daqui a pouco eu volto pro Brasil, tá? Netanyahu decidiu tomar o controle total de Gaza, diz TV israelense. Segundo o canal I12, primeiro-ministro genocida vai expandir a ofensiva na faixa de Gaza até controlar a totalidade do território palestino. Plano será comunicado ao gabinete de Netanyahu na terça. O governo israelense ainda não se pronunciou oficialmente. Segundo uma reportagem da TV israelense, ele decidiu tomar o controle total da faixa de Gaza. Pelo menos ele admitiu agora, né? Porque vem matando pessoas há mais de 600 dias, quase 2 anos. E ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada? Porque quem apoia Netanyahu é os Estados Unidos. Todo mundo tem medo. Segundo a reportagem, Netanyahu pretende expandir a ofensiva que Israel trava atualmente em Gaza até se apossar da totalidade do território palestino. Porque tem vários caminhões, centenas de caminhões com ajuda humanitária parados fora que ele não deixa entrar em Gaza, tá? Ainda de acordo com o canal, o premier se reunirá com seu gabinete para comunicar a decisão amanhã, terça-feira, dia 5. O governo ainda não havia confirmado oficialmente o novo plano até a última atualização da reportagem. Reportagem da redação do G1, tá? Ninguém assinou a reportagem. Ai, ai. Devemos continuar unidos e lutar juntos para alcançar todos os nossos objetivos de guerra. A derrota do inimigo, a libertação de nossos reféns e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça a Israel, disse. A decisão, disseram as fontes consultadas pela reportagem, foi feita após o fracasso das negociações por um acordo de cessar-fogo que devolvesse os reféns israelenses ainda sob o poder do Hamas. Eles estão matando crianças de fome todo dia. Isso não é uma guerra. Esta porcaria desta Globo, que é um lixo isso aqui, sem tamanho, né? Usa guerra, não é guerra, é o extermínio. Tá? É um genocídio de um povo. Tem gente morrendo de fome. Crianças morrendo de fome. Mulheres morrendo de fome. Se isso não te toca, você é uma porcaria de ser humano igual o Netanyahu. Tá? Matéria tá aqui, eu não vou ler tudo não. Esse cara é um cretino sem tamanho. Genocida, assassino, maldito. E por falar em Globo, vamos ver, censura? Jornalista Daniela Lima é demitida da Globo News. A jornalista e apresentadora foi demitida da Globo News após 2 anos. 2 anos de atuação no canal só. Daniela apresentava o programa Conexão Globo News. Ela diz que sai de cabeça erguida e tudo mais. Para quem acompanha o trabalho da Daniela Lima, desde a CNN e depois ela foi para Globo News, sabe que ela não se alinha com a linha editorial daquele canal podre, que tem Andréa Sadi, o Merval, aquele bando de estrume direita. A Daniela não. Ela tem uma postura e, sei lá, ela defende ideias mais progressistas. Porque não tem cabimento você demitir uma profissional depois de 2 anos apenas. E quando você a contratou, você sabia quem você estava contratando. Então assim, Rede Globo, que patrocinou e se beneficiou da ditadura militar. Rede Globo, que patrocinou e se beneficiou do golpe contra Dilma. Rede Globo, que patrocinou e se beneficiou daquela papagaiada que fizeram com o Lula, da eleição do Bolsonaro, do Sérgio Moro. Então assim, não tem inocente aqui, né? Vocês não acreditam nisso, certo? Então assim, a Daniela Lima rodou porque ela fazia um jornalismo correto. Porque muita gente paga pau pro William Bonner, o escambau. Eu lembro dele batendo continência pro Bolsonaro quando ele foi eleito presidente do Brasil. Naquela sujeira da Lava Jato.
Então, assim, eu espero ver a Dani em algum lugar rápido, porque ela é fundamental para um jornalismo tão capenga como das grandes emissoras do Brasil. Porque se você for, é tudo igual. Globo, Bandeirantes, SBT, Record. Nossa, Record nem se fala, né? A Record é uma coisa triste. Agora vamos falar de censura? Isso aqui é censura mais um pouco? São Paulo, minha querida cidade do prefeito Caixa d'Água, que a cabeça parece uma caixa d'água, que estava lá ontem, no palanque, o Ricardo Nada Nunes, que é um zero à esquerda, é um zero, aquele ser humano é um zero. Tá aqui, ó, município cancela festa literária pirata alegando caráter político. Essa festa é a Flipei, a festa literária pirata das editoras independentes, é uma festa importantíssima aqui na cidade de São Paulo, gratuita, tá? E tinha um contrato com a prefeitura. Vem entender aqui. A prefeitura de São Paulo cancelou a festa literária pirata das editoras independentes, a Flipei, marcada para começar na próxima quarta-feira, dia 6, depois de amanhã, na Praça das Artes. O evento alternativo, realizado desde 2018, com atrações gratuitas, teve o contrato que permitiu o uso do local para o evento anulado. O contrato firmado previa que, em caso de rescisão, isso deveria ser comunicado no máximo 15 dias antes do evento. Porém, o cancelamento foi anunciado pela prefeitura na última sexta-feira à noite, tá? Menos de uma semana antes do evento. Fizeram isso para quê? Para não dar tempo de ocorrer o evento. Mas o evento vai ocorrer sim. Ah, por meio de nota, a Fundação Teatro Municipal, que era com quem a Flipei tinha o contrato, informou que suspendeu a realização do evento em razão do uso político por parte de seus organizadores. E vocês vão entender o que é o uso político que eles estão falando aqui. Para a administração municipal, no lugar de um festival para promover a literatura independente, a feira tinha em sua programação conteúdo exclusivamente de apelo ideológico, não é exclusivamente, tá? Com indisfarçável viés eleitoral. Por esse motivo, a Fundação suspendeu o evento por entender que seus organizadores usariam uma estrutura pública para interesses políticos e editoriais, diz a nota. Para a organização da Flipei, a decisão é classificada como censura, obviamente, né? Em um comunicado nas redes sociais, a Flipei diz que está movendo medidas judiciais e políticas para responsabilizar a Fundação Teatro Municipal, sua direção, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de São Paulo. Aqui numa outra matéria muito mais extensa e completa, cancelamento da Flipei é censura política e feira literária vai acontecer sim, diz o organizador. Então, se você está em São Paulo, se você está vindo para São Paulo, pode vir que a Flipei vai acontecer. Se você está em São Paulo, a nossa obrigação é entupir essa feira de gente, como resposta para esse infeliz desse prefeito de São Paulo, tá? Os organizadores da Flipei foram surpreendidos na noite de sexta, como eu disse, noite de sexta, dia 1º, por um ofício enviado pela Fundação Teatro Municipal cancelando o evento. A decisão foi tomada à revelia da direção da Sustenidos, entidade gestora do espaço, e rompe um contrato assinado há 5 meses. Tá? O comunicado do diretor da FTM, a Fundação Teatro Municipal, né, o Abraão Mafra, foi feito de maneira a prejudicar e impedir a tomada de providências em tempo hábil para manter a feira naquele local. Rafael Limongelli, um dos organizadores da Flipei, não tem dúvida da motivação. Aspas para ele. A decisão da Fundação Teatro Municipal é um ato de censura política, explícito no próprio ofício enviado pelo diretor Abrão Mafra, que alega que a Flipei teria cunho político e ideológico, diz ele. Até mesmo publicações nas redes digitais com programação do site oficial foram apagadas. Ué, mas cadê a liberdade de expressão? Não tem? Ué. Apesar disso, Rafael garante que a Flipei 2025 vai ser realizada com expositores, debatedores e artistas sendo distribuídos a outros locais. Estão previstos 40 debates nacionais e internacionais com nomes como Ilan Papé, Silvia Kuzinkank e Cynthia McLeod. Vai estar o Jamil Chad, vai estar lá também, adoro o Jamil, tá? Um monte de gente vai estar lá. A Laura Sabino, o Lindener Pareto, a Gabi Varela, o Leandro Demore vai estar lá também. Tá? Eu vou ver aqui, eu vou trazendo as notícias, tá? Mas eles vão esparramar
por outros lugares de São Paulo. Aqui, ó, a organização afirma que os eventos serão distribuídos entre o Espaço Cultural Elza Soares, ali no Campos Elíseos, o Grande Armazém do Campo, que é ali também perto da Estação Santa Cecília do metrô, o Instituto Luiz Gama e o Bar Sol e Sombra na rua 13 de Maio. Então, assim que tiver a programação certinha, eu vou trazer aqui no canal, vou fazer um short sobre isso, porque é muito importante que a gente vá a essa feira, tá? Mostrar a força que temos contra a censura, tá bom? Então, lembrando sempre, todas as matérias estão aqui na descrição do vídeo. Leiam todas, leiam muito, para vocês não serem enganados. Um grande abraço e até amanhã.